O assunto agora é economia. Anteriormente, nós falamos sobre Minas Gerais, segundo exportador no Brasil no primeiro trimestre de 2025, mas o cenário externo é desafiador. O tarifaço, aquelas novas tarifas impostas para a entrada em território americano, pode impactar nossa economia e desenvolvimento. Para entender melhor, nós convidamos o professor e economista Marco Antônio Nogueira. Professor, bem-vindo ao MG1. Obrigada por sua participação aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Olha, importante dizer que quando se trata de economia, de desenvolvimento, a gente pode até usar aquela máxima, a metáfora do jogo de dominó, que é encaixe, que é equilíbrio. As decisões na potência Estados Unidos impactam em cidades do interior também. Sim, impacta no nosso dia a dia, da farinha de trigo no pão até o nosso churrasco e, por que não, no combustível. Foram decisões, estão sendo decisões que não vão impactar apenas no Brasil, no mundo inteiro, e como nós estamos dentro de um ecossistema, por que não o país? E por que não Uberaba, no nosso microsistema? Agora, já que o senhor está explicando de forma tão didática para quem está em casa acompanhar, entender junto com a gente, nós somos aqui uma região predominantemente agropecuária. Perfeito. Como é que fica a alimentação, de uma forma geral, com tudo que está acontecendo? Olha, mantidas as condições de temperatura e pressão, ou seja, o índice que aí está posto, pelo menos nos próximos 90 dias, a perspectiva é de crescimento. Só para você ter uma ideia, semana passada, numa mediana, a China importou quase o dobro de soja do Brasil, né? E ela vai continuar importando. Quando ela importa ou nós exportamos mais, tem um detalhe, o preço lá fora começa a aumentar. O milho e a soja representam 70% do custo do quilo, né? Da carne suína e da carne de frango. Então, o que a gente pode esperar? Um aumento de preço em função dos custos. Mas, de uma maneira geral, a região, Triângulo Mineiro especialmente, tende a ser favorecido com as exportações. Nós estamos falando também do impacto da competitividade, do posicionamento estratégico das indústrias de todo o mercado. Sim, sem dúvida alguma, do agronegócio, porque a indústria em si, a indústria manufatureira, ela tem um problema. Se de repente a China começar a colocar, não só a China, outros países, Japão, colocarem produtos manufaturados no mercado, a tendência é baixar e haver aqui, via Mercosul, uma entrada de produtos manufaturados, prejudicando a nossa economia, como, por exemplo, o setor de peças e o setor de vestuário. Professor, muita gente assiste, lê as informações sobre o tarifaço, está entendendo agora os impactos, inclusive nas cidades do interior, mas como os especialistas estudam e como se preparar para lidar com tudo isso que está acontecendo no cenário econômico mundial? Prudência e caldo de galinha, ou seja, esperar o que pode acontecer. Não há uma decisão que vai ser isso ou aquilo. O que existe são cenários. Em um cenário pessimista, sim, nós seremos afetados, inclusive pelo aumento do dólar. Só para você ter ideia, o petróleo já caiu para 63, o barril. Nós temos um custo de aproximadamente 50. Caindo o petróleo, que foi o segundo produto mais exportado do Brasil, isso pode afetar a relação dólar-câmbio. Afetando o dólar real, nós teremos impacto na inflação. Ou seja, manter a cautela, esperar os próximos acontecimentos e aquela máxima, guardar um pouco de dinheiro. Guardar um pouco de dinheiro. E aí vem a preocupação com empregos, professor. O que o cenário exige do comportamento das pessoas em relação a esse tema? Se as condições permanecerem, o que pode acontecer é a área de serviços, que representa 70% do PIB e algo em torno de 80% do emprego, será afetada. Serviços é afetado quando você não tem o desenvolvimento do agronegócio e da indústria, quando você não tem o dinheiro em circulação. Então, sim, pode haver. Já começou a haver um movimento, até pela taxa de juros a quase 15%, de um aumento do desemprego. De 6,6% já estamos chegando em 6,9%. Ou seja, preservar capital de giro, preservar fluxo de caixa é importante. Agora, apesar dos receios, de tudo que tem sido falado em relação a essas novas tarifas, as notícias são boas, principalmente para o agro, que teve dados divulgados falando desse trimestre de 2025, falando dos resultados. Como é que o senhor avalia tudo isso? Sim, o agro será com certeza favorecido, principalmente com a valorização do milho e da soja. A soja é o segundo maior produto de exportação do país. O milho está ali entre o oitavo e o nono. Isso pode facilitar e muito o aumento da renda. A renda aumentando no agronegócio, ela vem para a cidade, ela vem para o setor de serviços e isso pode acontecer. Mas tem um detalhe importante. Se de repente
a quantidade e o preço do milho e da soja subirem, pode ter um reflexo na inflação, e aí no nosso bolso. A gente está falando do nosso bolso, falamos do emprego. Que outros cenários podem ser impactados? Cenários que ainda não estão sendo tão discutidos, mas em que existe uma preocupação dos estudiosos, de quem lida com a economia e com o desenvolvimento do país. Uma recessão mundial, ou seja, nós temos como parceiro a China. A China importa 30% do que a gente produz. O segundo maior é os Estados Unidos. Se de repente esses mercados começarem a reduzir as compras dos nossos produtos, principalmente commodities, nós teremos um problema no balanço de pagamento, na entrada de dólares no país. E isso pode dificultar o nosso dia a dia. Na contramão, se eles não comprarem, vai sobrar, por exemplo, milho e soja. Isso pode reduzir a inflação. Então você observa que, como você citou, um dominó, né? É um jogo que você mexe uma peça e pode rearranjar o tabuleiro inteiro. Então nós temos que esperar. Podemos ter uma grata surpresa, mas também podemos ter, e não é desprezível, uma ingrata surpresa. Vamos torcer para que o resultado de tudo isso seja favorável para todos os mercados. Obrigada, professor, por sua participação com a gente. Obrigado, bom final de semana. Esperamos você numa próxima.